Não, obrigada. Márcia entrou. Márcia entrou. Oi, Márcia. Oi, Márcia. Obrigada por aceitar o convite nosso aí. Bater um papo sobre gato feral, né, Márcia? Quase que você não mexe com isso, né? É. A Márcia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Ver que você é referência quando fala em gato feral, né? Então, acho que você tem muito para agregar aí. Vamos esperar só um pouquinho, só o doutor Vitor entrar. Acho que ele não entrou. Se você quiser fazer as apresentações, né? A gente pode iniciar. Porque aí a Márcia fala um pouquinho também. Ó, boa tarde, gente. Nós decidimos fazer essa live, eu conversando com a Alessandra, porque surgem muitas dúvidas, né? E essa época que tá cheio de gatinho por aí, a procura está sendo imensa e a gente está querendo conversar mais, orientar sobre como agir nessa hora e antes, né? Antes na época do cio, para a gente poder castrar, para evitar tudo isso que nós estamos passando agora, no próximo ano, né? Sim. Que o mês foi terrível. Só eu tô com 4 ninhadas. Só eu, que nem resgatava gato quase, tô com 4. As gateiras estão ficando loucas já. Então, desde quando a gente conversou sobre o projeto que fiz e foi sancionado, né, o projeto de lei sobre o SED, para permitir que o bem-estar fizesse esse trabalho de resgatar, castrar e devolver, a gente tem falado como melhorar, né, pelo bem-estar animal. Aí eu consegui aquela emenda do delegado Bruno, que vai ser usada para esse projeto, só para castração. E então aqui nós chamamos a Márcia, que é conhecida, né? Essa mulher tem um monte de vídeo, né? Resgatando, mas é uma das doidas dos gatos aí. Ela entende muito, por isso que a gente chamou. E a Alessandra vai falar um pouco do projeto e das dificuldades no bem-estar, né? Isso. E a gente quer orientar também as protetoras e o pessoal que pedem ajuda pra gente, né? Como colaborar também para a gente conseguir trabalhar. Tá bom? Pode falar. Em primeiro lugar, sim, eu estou muito feliz porque é uma das poucas cidades que tem a lei sancionada, né? A gente vai regulamentar a lei do projeto SED, então acho que isso faz muita diferença, porque a gente tem mais tranquilidade para trabalhar, a gente consegue fazer projeto, consegue ir atrás de emenda com a lei sancionada, né? Então, agradeço a Mônica aí de ter olhado com atenção aí para essa questão, porque eu acho que as leis têm que ser aplicáveis, e essa é uma lei que fundamental, né, para a proteção animal, para a gente conseguir dar visibilidade para esses animais, que a gente sabe, né, Márcia, quanto eles são invisíveis, né? E só quando aparece na casa da pessoa ou no comércio que as pessoas nos procuram, né? E a gente tenta ajudar, e a gente precisa da ajuda também das pessoas, porque, que nem a Mônica falou, tá com um monte de gato. Eu tenho certeza que você também tá, Márcia. Eu tô montando uma maternidade no departamento hoje. A gente conseguiu liberar uma única sala. Então, a gente conseguiu, até a Márcia deu um gradil pra gente excelente. Nós vamos montar uma maternidade lá para receber essa demanda. Hoje já pegamos uma mãezinha lá no Jardim América. Tá chegando uma outra do Bosque das Colinas, lá, Parque das Colinas, é o seu nome de bairro. Parque das Colinas. Enfim, e tem assim, eu tô com fila de espera. Ontem eu comentei com a Márcia até que nós vamos pegar 2 mãezinhas ferais para os filhotes. Eu e a Dani, a gente se embananou, não conseguimos pegar, pedi ajuda da Márcia. Então, assim, a gente sabe a dificuldade que é lidar com esses bichinhos, porque elas são muito espertas, elas são muito inteligentes. O que eu preciso? Que as pessoas tenham um pouco mais de empatia, que entenda que deixar uma mãezinha num quintal, numa garagem, 20 dias, faz toda a diferença, né, Márcia, na vida dessa mãe. Sim, muito grande, muito grande. Né? E agradecendo a Márcia mais uma vez, eu queria, Márcia, que você falasse um pouquinho dos desafios que é, das dificuldades que é, mas que é possível a gente fazer essa captura. Você que é uma pessoa que captura gatos há tantos anos, tem uma expertise ali absurda nisso aí, me ajuda muito, me ensina muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a captura de gato feral nesse momento. Depois a gente vai abordar outros temas também, mas a princípio eu acho que era isso que eu preciso que você fale, para que as pessoas consigam entender um pouquinho do projeto, para que todo mundo também se engaje um pouquinho. Você é uma pessoa que você engaja muita gente, que você orienta muita gente, e aquelas pessoas que te pediram ajuda se tornaram, às vezes, até uma colaboradora, né, do seu projeto, que é o projeto SEG de Vinhedo, né, Marta? Sim, sim. Bom, então vamos lá.
SED, captura, esterilização e devolução de gatos ferais de colônia, né? Aquela colônia que se formou no meio da cidade ou em bairros e que tem alguém que alimenta ali, né? Então, não é só alimentar, né? A importância da castração aí para que não aumente essa população de gatos, né? Então, o SED funciona assim, nós temos armadilhas, vai lá, captura, as fêmeas, machos também, leva para castrar. SED, eu queria que as pessoas entendessem um pouquinho, principalmente algumas protetoras aí que não conseguem entender. Gato feral de colônia não se faz pós-operatório. Castrou, tem que devolver esse animal em até 48 horas, devolver para o local. Porque já é feito, durante a castração, já é feita a medicação para 72 horas. Então, é isso que a gente bate na tecla aí. Essas pessoas que estão começando agora a fazer SED têm que entender. Feral de colônia não se faz pós-operatório. Você vai confinar esse animal, a imunidade dele vai cair, vai ficar doente, pode vir a óbito. Aí vão querer pôr a culpa no veterinário. Não tem nada disso. E acho que assim, né, Márcia? Principalmente, cada indivíduo, eu falo assim, ó, cada gato é um indivíduo particular. Você faz uma logística com o animal, aquela colônia vai agir de tal maneira. Chega lá, a gata nem é tão feral, os gatinhos são mais ferais que as mães. Então eu digo assim, Márcia, a gente tem que ir até o local antes, fazer um estudo técnico, né, conversar com quem alimenta, orientar também a não alimentar quando a gente for começar a fazer o projeto, né, porque eles têm que estar com uma fomezinha para conseguir entrar na gatoeira, enfim. Então, eu acho que é muito particular de cada um. Às vezes você se depara com uma mãe que a princípio você pensa que é feral e não é. Mas a gente já passou por isso, né, Márcia? Olha o gatinho, Sim, a gatinha, Márcia. De pegar a gata feral, delas se machucarem dentro da gatoeira, né? De não aceitar ficar presa ali. De não comer, passa o dia inteiro sem comer. Eu, quando eu pego o gato feral, assim, aqui, a gente coloca comidinha para elas se alimentarem durante a noite e tal, pensando para soltar no dia seguinte. Elas não se alimentam, elas não. E quanto mais brava, mais a chance de ter um problema grave a gente tem. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser tem que individualizar cada um, né? E fazer aquilo que a gente vê que é possível fazer com aquele animal. Se vê que o animal está muito agressivo, está muito bravo, muito estressado, é isso mesmo, é soltar. E eu entendo que a grande maioria de colônia, o trabalho é esse. A não ser um ou outro que você vê que às vezes está na colônia ali, que alguém abandonou ali, não é tão feral, né, Márcia? Acho que tem que ficar claro isso. Sim, acontece muito, né? A pessoa fica sabendo da colônia, né? Vai, abandona um animal dócil. Olha aqui, ó, esse é o Rafael. Doutor, obrigada pela participação. A gente começou um pouquinho aqui, que a Márcia está falando da captura de gato feral, tá? Então a gente só está falando sobre esse tema aí. Daqui a pouco o senhor já vai falar um pouquinho com a gente também, tá? Combinado. Desculpa a demora. Imagina que é isso. Então, Márcia, eu acho que, assim, a gente estudar essa colônia. Foi o que eu falei, o departamento está à disposição para ajudar. Como você já me ajudou, Mônica, você sabe disso, a Márcia veio por 3 vezes aqui em Valinhos me ajudar. Na primeira leva foram 5, na segunda foram 7, na terceira foram 8. E a gente vai continuar. E quem castrou essa leva foi o doutor Vitor. Então, assim, tá sobrando até o doutor Vitor Feral aí, né, doutor? Que também ajudou muito a gente aí com castração. Vou falar um pouquinho disso também. Eu só queria que a Márcia falasse mais um pouquinho, Márcia, da captura, né? O que a gente tem que fazer? Você tem que ir no local antes, orientar os tratadores. Porque esses animais estão ali que tem alguém tratando. E essa pessoa tem vínculo com esses bichos, né? Então, essa pessoa que tem que ajudar a gente na captura, né, Marcos? Passa um pouquinho. Exatamente. Assim, o que eu costumo fazer? Me pedem ajuda, tem uma colônia aqui se formando. Aí, então, as informações. Tem algum tratador? Tem um responsável por essa colônia? Então, eu preciso saber os hábitos desses animais. O horário que aparece para comer, se comem todos juntos no mesmo local, para a gente estudar a forma de que armadilha vai levar. A Alessandra já conhece a DROP, né, que captura vários ao mesmo tempo, e temos a gatoeira que pega um por vez. Outro conselho também, comprou uma gatoeira, adquiriu uma gatoeira, elimina aquele gancho, pelo amor de Deus. Esse gancho só serve para machucar animal, e às vezes até para o animal virar óbito, se enroscar o pescoço lá. Eliminou esse gancho, põe uma cordinha para qualquer outra coisa, mas elimina esse gancho, tá? É importante também forrar o fundo da armadilha com jornal, porque tem gato
Que não. Gente, olha, aqui vai ser direto, o gato passando na frente. Muito bom. Gato não pisa na malha de ferro. Então tem que forrar o fundo com papelão, com jornal. Pendurou a lista na cordinha lá, é muito importante. Então, visita a colônia antes, conta quantos animais tem na colônia, que tipo de armadilha você vai precisar. A gatoeira é muito boa, só que em colônia grande, o que acontece? Você vai pegar 1, 2, 3 animais. Do quarto em diante vai ficar difícil. Não entra mais. Eles conhecem a armadilha, não entra mais. Então, tem que estudar tudo isso antes. Outro ponto importante, marcação da orelha. Por que a marcação da orelha? Eu vou lá na colônia, pego o animal, levo para castrar, não marquei a orelha dele. Aí eu volto, ele entra na armadilha de novo. Vai vir o estresse. Você pega de novo na armadilha, o estresse tem que ser sedado, porque se for fêmea, só examinando ali. O macho ainda dá para perceber que é a falta dos testículos, né? Então, o importante é a marcação da orelha. Pode me perguntar se tiver alguma dúvida aí, se eu esquecer alguma coisa. No ato a Amanda levantou uma questão aqui de como é feita a marcação na orelha. No ato da cirurgia, para anestesiado, dá o picotinho na esquerda, na orelha esquerda. Isso, orelha esquerda, mas aí tanto faz, porque agora já virou mundial. Não se faz mais aquele cortinho em V que fazia antes, porque pega a terminação ali, pega a veinha. Então é o cortinho lá em cima. Em gatos presos precisa ser maior o corte para você visualizar de longe. Eu chego numa colônia e eu consigo reconhecer os castrados pelo corte, o picote na orelha. Sim. Tá? É importante a gente regulamentar a lei, porque inclusive a gente teve até algumas cidades aí, eles divergem com relação a essa marcação de orelha, né, doutor? Alguns falam que é mutilação fazer isso, e a gente sabe que não é. Você não vai cortar a orelha de todos os animais. É um cortezinho feito com segurança. O doutor Vitor, acho que sabe, né? Melhor do que eu explicar. E é importante justamente para isso, né? Para evitar de pegar sempre o mesmo animal. E eu acho que a lei traz respaldo para a gente, né? Olha, os animais... Então, eu não me lembro a lei. Já existe uma lei. Bom, eu estudei sobre isso. Olha, quem não conhece o CED Brasil, da Otávia Mello. Minha grande mestra me ensinou muito. Acompanho, sim. Você fez até live com ela. Isso. Eu não paro de estudar. Inclusive, ela lançou alguns livros. Recomendo. Entrem na página lá. Tem tudo que vocês vão precisar a respeito. E é isso, gente. Sede tem que ter dedicação. E quem precisar, paciência, pode chamar. Paciência, principalmente. Mas é que eu falo, quando a gente pega uma colônia para fazer, a gente não vai eliminar os animais daquela colônia. A gente vai controlar a população. Por que a gente controla a população? Para evitar doenças, para evitar maus tratos, atropelamento, enfim, crias indesejadas, que a gente não tem lar para todo mundo. Então, a gente faz isso para preservar aquela vidinha ali, para que não nasça outras vidas, para que não tenha essas coisas que eu falei, que é maus tratos, que é abandono, que é atropelamento e principalmente doenças, né? E a questão ambiental também, né? Porque onde tem colônia de gato, o gato é extremamente predador, né? Então, a gente também faz para equilíbrio ambiental, né? Até falando em zoonose, vocês viram, né, que apareceu o primeiro caso de raiva em Jundiaí, ontem, né? Depois de tantos anos, né? Então, acende o alerta. É o que a gente quer fazer. Inclusive, na lei, a Mônica coloca lá para fazer a vacina antirrábica, né? Então, quando a gente fala em projeto sede, é um projeto que tem que ser feito com amor, com carinho, com paciência, sabendo que muitas vezes não vai entrar. Quantas horas a gente fica, essa Márcia, na chuva, no frio, vendo aquelas bichinhas entrar e entra um pouco, sabe? Então, eu falo assim, isso é um projeto de amor, que quem gosta de gatos faz. A gente está aqui para ajudar, tanto o departamento, como a Márcia, como voluntária há tantos anos, como a vereadora, como o doutor Vitor, que eu falo que é um parceiro. Queria falar um pouquinho também até do contrato dele que terminou, porque isso é lei. Não foi a gente que quis encerrar o nosso contrato com o doutor. Foram feitas 5.000 castrações, né, doutor? Dentre delas aí. Imagina, nunca. O doutor Vitor falou assim, parceiro, porque ele aguenta, coitado. Eu digo para ele, doutor, não, André, nunca vai cá, tal. Então, eu queria explicar, deixar claro isso, que toda é lei da licitação. O contrato é feito com a prefeitura, com uma clínica, ou o que seja, tem duração de 60 meses. Então, a gente teve que encerrar esse contrato, uma questão de lei,
né? E vamos iniciar, por conta do projeto de lei da Mônica, a gente consegue pedir recurso para fazer um projeto específico para a sede. Eu acho que agora, mais do que nunca, nós vamos ter que nos atentar também à vacinação antirrábica. Vai ter que entrar junto no projeto. Exatamente. Já vai estar aí, né? É um gato, né, gente? Então, assim, é uma zoonose muito importante. Então, nós vamos ter que colocar aí junto, né? Então, agora eu queria passar a palavra um pouquinho para o doutor, agradecer primeiramente o convite, que eu falo, doutor, sempre, toda vez que eu pedi alguma coisa, sempre teve à disposição. Agradecer as 5.000 castrações. E nesse ano aqui mesmo, eu pedi uma gentileza para o doutor Vitor, ele atendeu prontamente. As protetoras estavam capturando gatos ferais à noite e não tinham onde fazer o pós-cirúrgico, o pré-cirúrgico. O doutor Vitor abriu a clínica dele para as protetoras levarem à noite, fazia o pré-cirúrgico lá, castrava no dia seguinte e ia buscar. Então, assim, uma pessoa que nunca falou não pra gente, sempre ajudou muito. E os últimos tempos aí castrou um monte de feral, né, doutor? Então, eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre a questão fisiológica do gato com relação ao estresse. Você viu que você passou nos últimos tempos aí dos ferais que te levava, a dificuldade que é, né? De anestesiar, de fazer todo o processo. Mas você e sua equipe sempre muito carinhoso com os bichos também, sempre muito atento. A gente não teve nenhum problema, graças a Deus. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. E aí depois a gente volta a conversar. Fala um pouquinho, doutor. Eu queria agradecer o convite também de estar aí conversando com vocês e falando sobre os cuidados, né, com os gatinhos ferais de colônia, que a gente conseguiu castrar muitos gatinhos nesse período, né? E aqui pra gente sempre é uma dificuldade, porque são animais muito, às vezes, judiados, estressados, né, de estarem fechados por serem de vida livre, né? Então, uma coisa que a gente acompanhou que é uma necessidade muito grande é sempre ter, igual você comentou, alguém que receba eles quando for resgatado, né? Porque não dá para manter eles dentro da gatoeira longos períodos, né? Então, sempre tendo uma clínica parceira que receba eles e consiga ficar com eles até a castração e fazer a castração quanto antes é muito importante, né? Não é um animal que você consegue realizar um período adequado de jejum, de alimentação, não é um animal que no pós-operatório você consegue medicar ele de uma maneira fácil, né? Acompanhar tudo certinho. Então, a gente sempre, que possível, ficava o menos tempo com eles na gatoeira, realizava a castração para tentar fazer esse tempo de captura, esterilização, castração, né, e soltura com o menor tempo possível. Assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim de ficar muito tempo preso é que muitos não se alimentam, a gente não consegue tirar eles da gatoeira para ter um cuidado como a gente teria com o animal que é nosso, doméstico, né? Então parece que o menor tempo que a gente conseguir manter eles na gatoeira, realizar a castração, medicar eles e soltar é bem mais favorável para eles, né? Eles parecem que se sentem bem quando voltam aonde eles estão acostumados a morar, a viver, né? Não dá para a gente prender eles e, às vezes, é claro que com exceções alguns animais a gente tinha que manter o pós-operatório restrito por, às vezes, estarem machucados, já de morarem na rua, ou tem uma bicheira, alguma coisa que precisaria de cuidados além, fora da castração, né? Mas a grande maioria a gente teria sempre que fazer essa cirurgia e fazer com que eles estivessem aptos, né, a voltar à vida deles o mais rápido possível para ter menos danos, estresse na rotina, na vida deles, né? E foge muito do normal do gato que é feral, de vida livre, ficar preso dentro de uma gaiola, né? Para ele deve ser completamente estressante. É uma tortura para eles, né? Porque eles veem a gente como um inimigo, né? E aquilo que eu sempre falo, doutor, quando a gente tem uma colônia em área urbana, a gente fala, alimenta o mínimo possível, escondidinho, né? Essas colônias se formam muitas vezes, né, Márcia? Porque tem alimentação abundante. Né, Márcia? A gente entende que as pessoas têm dó, querem ajudar, enfim, mas às vezes alimentar em excesso, o que acontece? Você cria um monte de gato saudável, super férteis, né? E aí não pega para castrar. Então, em 6 meses, uma colônia que tem 4 vira 50, né, Márcia? Muito rapidamente, porque elas dão cria para 3 meses. E a gente sabe a dificuldade que é lidar com o gato feral, mas eu acho que aquilo que eu falei, agora a gente tem um grande avanço que é a lei, né, que é a sede. Então, a gente tem uma legislação do nosso lado, a gente tem parceria, a gente tem o doutor Vitor que pode orientar, a gente tem a Márcia que orienta,
gabinete da Mônica está à disposição, o departamento está à disposição. Aquilo que eu falei,